Olá, estamos começando o primeiro podcast Nós Quatro, que dá para você ver, meu caro ouvinte, tem 3 aqui com você, é o nosso quarto componente desse programa, que tem uma pegada de videocast também, porque ele fica hospedado também no YouTube, mas você pode nos acompanhar em todas as plataformas de podcast, as principais plataformas de podcast. Você tem aí o programa Nós Quatro. Eu sou Sêmio Timenez, sou comunicador aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e também sou advogado, consultor de empresas, e estamos com a Aline Azevedo lá nos Estados Unidos. Como é que está aí? Que horas são? Aqui em Natal são 10h27 da noite dessa quinta-feira, 20 de agosto. Aline? Sêmio, boa noite, Carol. Estamos aqui falando desde Aspen, no Colorado, né? São 7h27 da noite aqui em Aspen, do Colorado, uma noite linda de verão. Já estamos aqui começando a chegar no outono, mas por enquanto ainda estamos com um clima super agradável. Bom, eu sou Aline Azevedo, fui convidado por Sêmio Timenez e por Carol Diniz para participar desse bate-papo e desse podcast incrível, dessa ideia muito interessante para a gente lançar. E sou filho do Rio Grande do Norte, nascido e criado em Natal, mas já há 19 anos morando nos Estados Unidos. Então, vou trazer aqui a minha visão do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e a minha visão do que está acontecendo no Brasil a partir de quem está aqui fora e lendo o que a gente consegue ler sobre o Brasil na imprensa norte-americana. Vou passar a bola agora para o meu amigo Carol Diniz para fazer a apresentação dele. Estou aqui em Natal também, sempre quente. Natal difícil não estar quente, 10h30 da noite desse 20 de agosto. Meu nome é Carol Diniz, sou gestor de fundos de investimento, faço gestão do Marsupial Canguru FIA, sou empreendedor e sempre aí procurando oportunidades para fazer o dinheiro render. E agora discutindo ideias e notícias e pontos de vista com essas duas criaturas inteligentes e maravilhosas que tive o prazer de conhecer aqui no nosso Rio Grande do Norte. É isso aí, ó. Olha só, a ideia, eu sou o pai da ideia, inspirado aí no trabalho de muita gente boa que tem feito podcasts aqui no estado e também pelo Brasil. E aí, conversando, a Aline é meu cunhado, e aí conversando com a Aline, eu disse, Aline, vamos fazer esse podcast, bater papo, fazer um balanço aí dos principais destaques da semana, esse podcast / videocast, que toda sexta-feira pela manhã está sendo publicado em todas as redes, mas que a gente faz esse balanço, as notícias que nos chamaram a atenção. Então, assim, a gente começa trocando figurinhas no WhatsApp, né? Colocando assim as informações que a gente achava interessante, a gente faz uma curadoria de notícias. Quando é na quinta-feira, a gente bate o martelo e a gente diz, olha, vamos estudar esses assuntos, vamos trocar informações. E Carol entra nesse projeto porque Carol é o colunista de toda sexta-feira no programa que eu tenho na 94 FM aqui em Natal. E Carol é um cara que ele vai para falar de finanças, a gente explora ele sobre vários assuntos. É feito a linha. Eu digo, olha, eu tenho a alegria de ter esses 2 caras pertinho de mim, mesmo que virtualmente, como a Aline. Vamos bater papo. É sempre um papo muito alegre. A gente fica na bagunça, estava preparando o programa, o clima vai ser o mesmo aqui, tá? E aí a gente já convida você que está nos assistindo, está nos ouvindo, a interagir conosco nas várias plataformas, também lá no Instagram, enfim, das várias formas que esse programa está sendo publicado, porque afinal somos nós 4, nós 3 aqui, você nos assistindo, e que também é um convite, né, Aline e Carol, para que de vez em quando a gente receba outras pessoas também aqui. Então vai ser um programa também aberto a outros convidados. Fiquem à vontade aí de sugerir convidados. A verdade é que com as possibilidades de redes sociais e tudo, a gente se conecta hoje com o mundo inteiro. Olha, eu vou dividir a minha tela, eu estou com essa missão de meio que fazer todo o trabalho braçal aqui, levantando as bolas para vocês 2 aqui também conversarmos. Aline, essa notícia eu levo para você e dizendo, gente, que a ideia do programa é que a gente converse aí cerca de 30 minutos toda semana. Vai ter programa novo aqui. Então, eu fico também na missão de controlar o tempo. A gente combinou aqui cerca de 5 minutos para cada notícia, para a gente ter aí um tempinho de qualidade para, no final, a gente fazer as despedidas da semana. Então, Aline, valendo 5 minutos para essa notícia. Que notícia é essa que você sugeriu para hoje, Aline? Sêmio, eu estava dando uma olhada aqui. Essa semana saiu
mais um ranking aí das melhores universidades do mundo. Dessa vez foi por esse instituto que chama Academic Ranking of World Universities. É uma instituição que está baseada na China e uma das quais, uma das mais relevantes, que publica esse ranking aí. E uma das coisas que me chamou a atenção, Semi, foi porque essa instituição publica esse ranking desde 2003, né? E esse é um ranking baseado, sobretudo, na parte acadêmica. Ela analisa essas universidades do mundo inteiro baseado em número de pesquisas publicadas, número de prêmio Nobel que ex-alunos ou professores das universidades receberam, produção científica por per capita de alunos. Então, quer dizer, isso tem um cunho bem acadêmico. Mas uma das coisas que me chamou interessante, me chamou a atenção e que eu quis trazer aqui para esse nosso papo de hoje é o seguinte: das 20 universidades, de acordo com esse ranking, das top 20, 15 são americanas. 3 são inglesas, uma francesa e uma suíça. Ou seja, uma concentração enorme, primeiro nos Estados Unidos como país, mas das top 20, 18 são universidades de língua inglesa. Então, eu queria bater um papo aqui, trocar ideia com vocês, saber o que é que vocês acham disso, o que é que isso pode significar, que mensagem isso traz para como anda a educação global, de forma geral, né? E só um detalhe, das top 100, nenhuma da América Latina. Nenhuma da América Latina. Quer dizer, isso é o reflexo da desigualdade econômica mundial? O que traz uma concentração tão forte na produção acadêmica e na produção científica do mundo? Porque se o ranking é baseado nisso, significa que a produção científica e acadêmica do mundo continua muito concentrada nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas de uma forma brutal nos Estados Unidos. Queria ouvir, Carol, o que é que ele acha desse tema? Eu acho que a gente pode começar dividindo aí, porque, ok, são universidades excelentes. Eu acredito que essa concentração é muito questão cultural, tanto de você ir à universidade há mais de 100 anos na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, isso é uma coisa ainda muito recente, a massificação da universidade, eu acho que isso influencia muito. A cultura de doação, porque tem que ter dinheiro para ter produção de qualidade, nada se faz sem dinheiro. Então, essas universidades americanas, principalmente, tem muita cultura do ex-aluno doar. Acho que a Aline pode dar mais detalhes sobre isso. São fundos bilionários aí, então não falta recursos para se fazer pesquisa de qualidade. Mas eu queria olhar de um ponto de vista diferente. Eu acho que vocês dois podem dar o ponto de vista mais formal, que seria o esperado. Eu queria comentar o seguinte: é óbvio e evidente que essas universidades são universidades que só a elite, a nata da população tem acesso. Claro, tem a questão de bolsista, existe, né, as exceções, mas, de maneira geral, elas atendem uma parcela muito pequena da população. Como diz o pessoal do Pânico, e o afegão médio, né? E o cidadão comum. Tá? Se essas universidades, que são top de linha, hoje a gente já acha brechas para questionar até que ponto vale a pena se investir tanto dinheiro para pagar uma anuidade, passar 5 anos estudando. Será que dentro do universo de trabalho hoje ainda faz sentido, como fazia 10 anos atrás, 20 anos atrás? Se nessas top mind aí ainda se questiona, imagine nas universidades que o brasileiro médio, ou que o indiano médio, ou que o chinês médio, enfim, um cidadão comum, principalmente de país pobre, consegue ter acesso. Será que não é mais negócio para ele ser um eletricista? Tá? Botar dinheiro no bolso depois de 1 ano ou 2 de curso, no curso técnico, e fazer a vida dele lá na frente, quando ele for mais maduro, ele ter certeza do que quer e ver se a área de trabalho dele, se o mercado de trabalho dele, se a região de trabalho dele, ele vai agregar valor na vida dele fazendo uma faculdade. Porque no Brasil hoje está acontecendo isso. Você não acha um marceneiro nem um eletricista para fazer suas coisas. Você paga caríssimo, e eu tenho certeza que eles hoje estão ganhando muito melhor do que advogado formado. Pelo menos olhando a turma que se formou nos últimos anos. Tá? Tudo tem suas exceções. Mas eu acho que houve um descasamento aí de expectativas nessa história. A turma faz faculdade hoje no Brasil achando que é uma coisa e é outra completamente diferente. Primeiro, porque falta qualidade, falta professor com experiência, falta vínculo com a realidade, com o mercado de trabalho, com as empresas. As universidades funcionam como mundos à parte.
Eu já vi muitas notícias, muitos artigos sobre esse tipo de conflito também nessas universidades maravilhosas aí. Imagine nas que nós temos aqui, o quanto são descoladas de uma realidade. Então, será que dentro da empresa, Aline, você é um cara executivo aí há muito tempo, a empresa, eu tenho meus negócios, eu já participei de muitos negócios meus, dos outros, como sócio, como consultor, como executivo, nesses 20 anos quase que eu tenho trabalhando. Eu nunca pedi para ver o diploma de ninguém. Eu queria saber se o cara sabia fazer o serviço. Se entregava o Né? resultado, né? Se entregava resultado. O meu diploma de administração, eu sou administrador formado, eu precisei mostrar uma vez quando eu fui pegar o meu diploma do MBA de finanças. Aí eu só me entregaram o do MBA quando eu mostrei o da graduação. Foi a única vez na vida que eu precisei mostrar ele. Claro, subentende que você com diploma você sabe fazer o serviço daquela faculdade, mas nem sempre é assim, a maioria das vezes não é assim. O cara se forma, ele não tem a prática, ele não sabe quase nada do mercado real do trabalho. Repito, Carol, meu papel de chato aqui, porque a gente já estourou os 5 minutos, tá? Lógico. Não dá tempo da gente trazer tudo. Estou puxando para esse ponto de vista, tá? Para não ficar o comentário em cima de um ponto de vista tradicional, digamos assim. Estou provocando. Carol. Não, e eu acho, Carol, assim, talvez essa seja a diferença, né? Porque aqui, efetivamente, é muito valorizado. Um diploma universitário, sobretudo a Universidade de Ponta, que faz a total diferença, até em termos que tipos de empregos você consegue acessar e você consegue até ser considerado. Você chegar em qualquer lugar e dizer, eu estou aplicando para um trabalho e eu sou ex-aluno de Harvard, de Yale, de Cornell, de uma dessas universidades de Tampa, já muda completamente, já muda a forma como as pessoas vão te receber para a primeira entrevista. Não é que você pode ter razão. Pode ser que você vá lá e tenha a primeira entrevista e seja um desastre. Não significa que porque você formou da Universidade X, você é necessariamente bom. Mas abre muitas e muitas portas. E aí eu acho que cria esse ciclo que você comentou. Quer dizer, elas são muito boas porque recebem muitas doações dos ex-alunos e os ex-alunos conseguem fazer muitas doações porque se posicionam muito bem no mercado de trabalho. Aqui nos Estados Unidos essa é a realidade. E há um debate sobre isso. É caro demais, vale a pena, não vale a pena. Mas todo estudo que se publica aqui, e não, ao longo da vida profissional de qualquer pessoa, faz uma diferença enorme você ter um curso de graduação versus você ter um curso técnico. Olha, sem apimentar muito, porque eu tenho que controlar o tempo e está bem estourado para essa notícia, dizer assim, Carol, a gente tem conversado sobre isso muito, né? Não só no programa lá no rádio, mas também fora do ar. E eu tenho aprendido muito com você. Uma das coisas que você mencionou esses dias é que a gente tem que repensar, inclusive, a educação pública no país em relação às universidades. E, no mínimo, vai dar muito... Tá gostando, meu caro, que está escutando no podcast ou está assistindo aqui no vídeo do YouTube, dizer esse assunto vai voltar. Então, vou correr para a próxima notícia, só pimentando essa discussão, dizer assim... Tem um bocado de chinês entre essas 20, viu, Aline? Você não gosta... Eu estou dizendo que você não conseguiu dizer, mas um dia você levou um fora de uma mulher chinesa para ter essa implicação com a China. A verdade... Só pode ter sido. Não, ao contrário, eu estou dizendo que o orgulho americano de ter tantas universidades aí entre as top 20 com a bandeirinha norte-americana é dizer, mas dentro dessas universidades estão vários gênios chineses que vão voltar para a China e vão vender muito produto com valor agregado para o mundo, tá? E eu estou na batida de Carol aí. A universidade formal desses outros 1000 anos, 1200 anos, está se acabando. A universidade formal, como a gente conhece, Harvard. Hoje eu faço curso de Harvard dentro de uma específica informação que eu preciso e pago $50, $50 nada, $10 para dizer que eu tenho um certificado de Harvard. Mas nem isso as pessoas estão dando valor, porque tem a mesma informação sem precisar do certificado. A educação está passando por também um momento disruptivo e a gente vai vivenciar isso daí nesses próximos anos. Segunda notícia, tem a ver, eu vou pedir a vocês de repente para colar as duas juntas para ver se a gente respeita aí o tempo. Uma fala assim, disparada da Bolsa dos Estados Unidos não dá espaço para descrença. É uma notícia que foi publicada no site da Bloomberg e essa outra, que é notícia, inclusive, em destaque no mundo todo essa semana, notícia que aconteceu ontem, dia 19, a gente está gravando esse programa dia 20 de agosto, que fala que a Apple é a primeira empresa dos Estados Unidos e no mundo a atingir o valor de $2 trilhões. Dá para fundir essas duas notícias em um comentário só,
Bola com você, começando com você, Carol. Com certeza uma coisa puxa a outra, né? A Apple já está batendo os recordes aí embalado pela bolsa em si, não só a bolsa americana, mas todas as bolsas do mundo desde o caos de março, elas subiram rapidamente. A queda foi muito rápida, né? Foi a queda mais rápida da história. O que a gente caiu em 2008 em 3, 4, 5 meses, caiu agora em 3, 4, 5 semanas. Então foi um desastre completo e generalizado. Então a alta também foi muito rápida, porque se especula que a recuperação vai ser mais rápida do que se esperava na economia real, mas tem a questão também, e talvez seja até mais importante do que isso, que é o derrame de dinheiro dos bancos centrais na economia. O dinheiro não tem para onde ir. Não, o juro está nulo no mundo todo, muito perto de zero ou negativo. Então, para onde vai o dinheiro? O dinheiro tem que ir para a produção, o dinheiro vai para a empresa. Então, se você não quer abrir um negócio, se você não quer investir num negócio que você conhece fechado, você tem que ir para a bolsa e investir na empresa pública, na empresa aberta. Então, esse dinheiro que está sendo usado para manter a economia viva está, parte dele, canalizado para as bolsas, e esse fluxo continua muito forte. No Brasil, o número de pessoas físicas tem se multiplicado aí assustadoramente, tá? Dobrou nos últimos 12 meses. O volume Como da Bolsa investidor, é Brasileira isso, Carol? Carol, como investidor na Bolsa, né? O número dobrou. CPFs ativos na Bolsa mais do que dobrou em um ano. E se você analisar o volume de negociação da Bolsa, ela aumentou 75% esse ano com relação ao mesmo período do ano passado, volume financeiro. Dobrou-se os CPFs, mas como são pessoas físicas, o ticket é menor, então não dobrou o volume, mas 75%. Né? E interessante é que era a Bolsa caindo e as pessoas entrando. Isso vai de encontro ao histórico normal, psicológico normal, que é das pessoas se assustarem com a queda e correr. Tá? Então, está sendo um movimento muito interessante de assistir e eu espero que isso seja o princípio de um processo que culmine daqui a 50 anos, 100 anos, em chegar onde os Estados Unidos já está hoje, que é você ter 60% das pessoas aplicando na Bolsa e ser o investimento tradicional de todo mundo. A criança nasce, o pai já dá uma carteira de ações, ela faz 18 anos, dá uma carteira de ações, dá mesada em ações, as pessoas desde cedo entenderem que esse é o caminho da criação de riqueza e não ficar recebendo juros do governo inchado, que tem que se endividar e pagar juro caro para poder sustentar despesa maior do que a receita, que é o que a gente vê o tempo todo no Brasil. Alínio, bola para você dizendo assim, isso não é bolha não, Alínio. A Carol está dizendo que não é. Por outro lado, tem bolha não há de ser. Não sei. O expert em ação aqui é ele. Eu não vou nem questionar, mas eu acho que primeiro, concordo com ele 100%. Isso é totalmente relacionado à liquidez do mercado que foi criada pelos bancos centrais primeiros. Aqui nos Estados Unidos tem esse cunho também da disparada gigantesca das ações de tecnologias. Acho que as 5 empresas maiores, Google, Facebook, Microsoft, Apple, representam quase 20% a 22% do índice S&P de forma geral. Isso nunca aconteceu na história da Bolsa, quer dizer, uma extrema concentração. Essas empresas, pelo modelo de negócio que elas possuíram, se deram muito bem com a crise da pandemia. A Amazon disparou porque realmente você está aqui nos Estados Unidos trancado em casa, você está comprando online. Mesma coisa com o Facebook. Quer dizer, tudo isso houve uma confluência de fatores. Carol fez uma observação muito interessante sobre a porcentagem de famílias americanas que investem na Bolsa, né? E eu dei uma olhada aqui antes dessa ligação em alguns dados. De fato é isso, na verdade, é 55%, não é 60%, Carol. Mas o interessante dessa aí é o seguinte, se você pegar isso, você vai dividir em duas áreas. 87% dessas pessoas, o investimento delas é através dos fundos de aposentadoria privada. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, você tem a aposentadoria que paga muito pouco e desde cedo as pessoas investem nos fundos de aposentadoria privados em separado. Então, a grande maioria dessas pessoas que estão investidas no mercado de ação estão investidas através dos seus fundos de pensão privados por incentivos fiscais. Mas são fundos que você não pode ter acesso. Se você tiver acesso antes da idade mínima de aposentadoria, você tem que pagar multas e termos fiscais não é vantajoso de maneira nenhuma. É muito alta, a outra, dado muito interessante, é o seguinte: 10% das famílias americanas transacionam o equivalente a 84% do volume de negócio de ação. Então, uma concentração brutal lá em
Você efetivamente tem 55% da população que tem acesso ao mercado de ações. Só que 10% concentram 84% dessas ações. E aí você tem, claro, o Jeff Bezos da vida, que sozinho deve ter o quê? No mínimo 60, 70 bi de ações da Amazon, só ele. A ex-esposa dele, depois que se separou, pois é, depois que se separou, virou a segunda mulher mais rica do mundo, só o que ela levou da separação, em termos de ação dele. Quer dizer, já virou a primeira, já virou a primeira. Já virou a primeira, pronto. Então, quer dizer, você tem essa concentração que é muito interessante, assim, muito interessante, mas ao mesmo tempo assustadora, né? Eu li um dado outro dia que me dizia o seguinte, que o patrimônio, olha só isso, o patrimônio da família Walton, que é a família dona do Walmart, você pegar o patrimônio de toda a família, do que eles herdaram e do que eles já investiram e já ganharam, é equivalente à soma do patrimônio das 44% de famílias mais pobres dos Estados Unidos. Você tem uma família que tem o equivalente a 44% em termos de patrimônio das famílias do país. Quer dizer, e o mercado de ação também tem esse tipo de concentração. Eu só somo os comentários de vocês. Duas questões. Uma é essa linha. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA nos Estados Unidos e fui apresentado a números como esse da seguridade, né? Securitização, que é muito alto, né? As aposentadorias, os fundos de investimento de pensão, o dinheiro que circula é brutal. E isso faz com que, como você falava aí, se tenha uma mentalidade de longo prazo. Eu acho que o que falta, Carol, e eu não sei se você concorda comigo, é uma mentalidade do brasileiro para investir em ação também a longo prazo. Vocês falaram em essas questões todas, mas quando um leigo senta numa mesa e diz, rapaz, comecei a investir em ação, ganhei 10% nos últimos 15 dias. E eu disse, e nos últimos 15 meses? Então, o brasileiro ele quer o imediatismo. E muitas vezes... 15 anos, né? Então, eu acho que vai existir uma maturidade, precisa existir uma maturidade muito grande desses investidores. Senhores, o tempo... fala, Carol, fala. Só fazer um adendo aí, a história do longo prazo é muito importante, porque o que destrava a economia são investimentos que necessariamente precisam ser de longo prazo. É uma grande rodovia, uma grande ferrovia, uma grande hidrelétrica, são investimentos que exigem bilhões e bilhões e que o retorno tende a ser muito baixo. Então, precisa ter uma garantia de retorno aí de 20, 30, 40, 50 anos para se viabilizar. Então, realmente não é um investimento normal que uma pessoa física costuma fazer, a não ser que seja através de fundo de aposentadoria. Então, uma coisa puxa a outra. É o aposentado americano que, com a legislação de lá, é incentivado a fazer isso, e isso é investido em infraestrutura, e essa infraestrutura permite que a economia gire cada vez com menos atrito, cada vez com menos custo, cada vez com mais produtividade, e vira esse moto contínuo que é a economia americana. E só um aditivozinho rápido da questão da concentração. Eu tenho muito medo de falar em concentração, e concentração puxa o tema da desigualdade. E eu sou meio puto com essa história de desigualdade, porque eu acho que o problema não é desigualdade, o problema é pobreza. Tá? A gente tem que acabar com a pobreza. Não tem problema nenhum o Jeff Bezos ter 200 bi de dólar. Para ele fazer esses 200 bi de dólar, ele fez milhares de pessoas terem alguns milhões de dólares, e ele hoje emprega 1 milhão de pessoas. Certo? Então, é natural que isso se concentre, mas o importante é que ele está diminuindo a pobreza para 1 milhão de pessoas. Certo? Se a Alinio tem 2 iates e você, Semi, só tem 1, eu não vou ficar com pena de você. Certo? É por aí. O problema não é a concentração, não é a Alinio ter 2 iates, uma lancha, 3 helicópteros. O problema é Zezinho não ter o que comer. Certo? Então, Carol, aí eu faço a seguinte pergunta. Você conhece algum país do mundo que não tenha concentração, que não tenha problema, que tenha muita concentração, mas que não tenha pobreza? Essas duas coisas não estão correlacionadas? É possível você não ter pobreza, mas ao mesmo tempo ter muita concentração? A pobreza ela só pode ser zerada se você pegar pelo menos ali os 5%. Os estudos eles variam muito, mas no mínimo 5% das pessoas, para começo de conversa, elas não têm capacidade cognitiva de se desenvolver. Elas têm distúrbios mentais. Então, assim, você nunca vai conseguir zerar a pobreza se você for esperar que todo mundo produza. Então, sempre vai ter um percentual ali que o governo vai ter que ajudar de alguma forma, certo? Por questões realmente de saúde da pessoa não conseguir se estruturar dentro de um contexto. Aquela história,
as cidades mais ricas do mundo ainda têm mendigos, né? Ainda tem gente nas ruas. Por quê? Existem questões de saúde aí, existem questões de pessoas que se perdem no meio do caminho. Então, isso entra nas estatísticas. É pobreza, é miséria, e por mais que você faça tudo acontecer, isso não vai se acabar. Então, não deixa de exigir algum programa social para essa pontinha final. Agora, eu não atribuo a pobreza à concentração. Eu acho que o problema de pobreza é falta de emprego, é falta de viabilizar esse modo contínuo da economia girar. Aqui, como você gera emprego no nosso sertão nordestino, por exemplo, se o mínimo que você tem que pagar é um salário mínimo, com todos os encargos. A gente pode fazer uma outra conversa sobre isso, mas só para finalizar, seria assim, até interessante ter um clima. Eu nunca fiz estudo. Mas, assim, de saber o seguinte, os países, estatisticamente, os países com menos discrepância são também os menos com menos pobreza ou não? Existem países com extrema concentração de renda onde a pobreza seja pequena? Quer dizer, essas duas coisas são antagônicas. É possível criar uma situação onde você tenha concentração, mas você não tenha pobreza? Acho que seria um tema interessante para se explorar. Né? Eu acho que como me cabe aqui o papel de chato é dizer que vocês estouraram em 10 minutos o tempo, e é dizer assim, você que nos ouve pelo podcast, nos assiste no YouTube e no Instagram, é dizer assim, entendeu agora porque eu chamei esses meus dois amigos para conversar comigo? Porque são papos maravilhosos, toda semana eles vão estar comigo aqui, batendo papo, Aline Azevedo, Carol Diniz e eu, Sêmio Timene. Temos que ir para o próximo tópico, porque a nossa meta é acabar em 30 minutos. Como eu vou fazer isso, não tenho a menor ideia, eu acho que vai estourar. Mas essa daqui, eu não sei porque eu deixei por último, porque a Aline, gente, não é só que é um tosse nas eleições americanas pela vitória do Biden. Ele não é somente isso, ele é eleitor filiado ao Partido Democrata. Em contrapartida, Carol Diniz, que é um liberal, pró-mercado, acompanha o trabalho de Trump há mais de 3 décadas, fã de Trump e tem acompanhado de perto o trabalho de Trump, torce para que Trump seja o mais velho presidente americano e não Biden, né? Porque independente de quem ganhar, vai ter essa coisa engraçada de termos um setentão ou oitentão como presidente norte-americano. Então, para introduzir esse próximo slide aqui, é dizer assim, a Línio nos passou essa semana um site que faz uma compilação das diversas pesquisas que são publicadas nos Estados Unidos. Na verdade, ela busca aí uma mediana entre os diversos institutos de pesquisa norte-americanos. E é um trabalho que acompanha desde 26 de fevereiro, até o dia de ontem, até o dia 29. Eu estou aqui com a tela, eu estou com vocês, eu vou jogar vocês aqui para esse lado, eu não sei se está aparecendo aí. Mas, por exemplo, o Biden, no dia de ontem, as pesquisas consolidadas por esse portal, é o 538, né? Não, é isso. Ele coloca que a diferença atual do Biden para o Trump está em 8,4 pontos. O Biden seria eleito com 51,2% e contra 42,8%. E aí, Carol, Aline, eu vou falar em primeiro lugar, apesar de achar, Aline, que você vai ter muito mais capacidade do que eu e Carol para falar aí sobre esse assunto. Você acompanha e vivencia e está com raiva de nós dois, porque a gente não deixou você ir assistir hoje à noite o discurso de Biden, oficializando a candidatura dele a presidente dos Estados Unidos. Mas, enfim, é dizer assim, Aline, eu fui estudar o gráfico, e o gráfico mostra que, independente da pandemia, o Trump vem num movimento ali, ele tem sim o fundo do poço, que é por volta de julho. Aqui, por volta de 4, 3, 5 de julho, ele fica com 41 e o máximo foi 9,6 pontos, quase 10 pontos de diferença entre o Biden e ele. Mas a verdade é que o Trump não varia muito. Ele vem de 45 a 49, atualmente 51 a 42. Ele sempre está ali. Eu diria que muitos aqui no Brasil falam o Trump não administrou bem a pandemia, então, ao final, ele está sofrendo pancadas de todos os lados. Eu esqueci de botar o tempo para mim. De todos os lados da pandemia. Ok, mas a verdade é que ele vem se comportando no transcorrer desse ano
E aí, quando a gente fala em fevereiro, a economia americana ainda estava pujante, janeiro fechou com os melhores números de emprego da história dos Estados Unidos. A gente vem aí com o Trump perdendo para Biden desde meados de fevereiro, meados de março, final de fevereiro, meados de março. Feito esse comentário e dizendo, Carol, que somos 2 contra 1 aqui nesse papo de 4, nesse momento eu e a Aline torcemos por Biden, você torce por Trump, então você tem direito de falar em segundo lugar. Eu vou, mais uma vez, vou fazer igual a história das universidades. Eu vou falar por um caminho que vocês não esperavam. Eu acho que o Partido Democrata ele enfrenta uma crise filosófica. Tá? Eu, por exemplo, eu cresci sendo fã de Bill Clinton, democrata. Governo excepcional, entregou o governo com 2 superávites, superávit primário, superávit nominal, coisa que nunca ninguém fez. Certo? Mas o que vem acontecendo nos últimos 20 anos aí com a esquerda? A esquerda, como todo no mundo, ela foi mais para a esquerda, certo? E aqui no Brasil, a gente tem vários partidos de esquerda, e isso é fácil de se acomodar. Os mais radicais vão mudando de partido, ou o próprio partido vai mudando de ponto de vista. Quem é o novo PT hoje no Brasil? É o PDT, é Ciro Gomes e companhia. O PT virou anti-PSTU, né? O PSTU virou piada de vez, se moveu para a esquerda. Lá nos Estados Unidos, o fato de praticamente ter só 2 partidos faz com que os esquerdistas mais radicais, que estão nessas modinhas todas aí de minorias e perseguição e politicamente correto, todo tipo de mimimi que estão inventando, ele não consegue sair do democrata para outro, como aqui pode migrar, como houve esse movimento. Então, acaba, eu acho que causando uma rejeição maior ao Partido Democrata. Eu acho que é isso que, mais uma vez, vai derrotá-los nas urnas. Eu acho que todas essas pesquisas aí vão da Biden até as vésperas e vai acontecer exatamente como na última vez. Onde é que essas pesquisas estão sendo feitas, Carol? Ei, Carol, você que acompanha... das universidades federais. Nas portas das universidades, né, Carol? Carol, você que acompanha aí como é que o Clinton deixou o governo, me lembra aí como é que o George Bush deixou o governo para o Obama. Você lembra como foi essa história toda? Eu acho que George Bush era um grande imbecil. Ah, tá certo. Não, rapaz, eu vou lhe contar uma história daquela época. Eu nunca na minha vida esperei que isso fosse acontecer, mas isso foi verdade. Eu recebi a seguinte ligação de um amigo meu que é banqueiro aqui dos Estados Unidos no final de 2008, depois entre a eleição do Trump, eleição do Obama e ele assumir, finalzinho do governo de George Bush. O cara me liga e diz, você tem conta no Banco X, que é um dos maiores dos Estados Unidos? Eu falei, tenho. Ele disse, o que você tiver acima do valor Y, corre e tire, porque esse banco vai quebrar. Era um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Você tem uma ideia da forma como, se você está falando em transição do republicano para democrata, como George Bush, um republicano, entregou o país a Obama. E ele foi presidente por 8 anos. Ele não pode dizer que esse problema não foi ele que criou. Então, a sua análise, eu acho que tem você tem uma razão quando você diz o seguinte, existe uma ala mais radical do Partido Democrata? Existe. E é verdade, eles não foram para outro partido porque não tem outro partido para onde ir. É um sistema bipartidário. Tá? Mas essa ala radical não é a ala radical que tem maioria. Senão, eles teriam... Vamos lembrar, aqui o sistema de... Você escolhe um candidato através de primárias. Não é 3 ou 4 se juntam numa sala como o PSDB se junta e diz o candidato é Aécio Neves ou o candidato é Lula. Aqui os candidatos são escolhidos pelo voto direto dos membros do partido em todos os estados do país. Então, essa ala existe e é uma minoria. E eu acho que a sua análise está equivocada porque o Biden não faz parte dessa ala. O Biden é um cara que é político desde 1972. O primeiro mandato dele, de senador, ele assumiu aos 29 anos em 1972. Então, um cara que é político há mais de quase 30 anos. O cara que foi presidente do país, vice-presidente do país. Ele não faz parte dessa ala radical. Agora, você tem razão. Esse é o argumento que a campanha de Trump foi montada baseada no argumento econômico. Esse argumento ruiu com a pandemia. Eles passaram a encontrar um novo argumento de campanha. E o argumento que eles encontraram foi esse que você acabou de descrever. São a esquerda radical. Os democratas é a esquerda radical. O Biden é a esquerda radical. Esse é o argumento deles, porque eles não têm outro argumento. E é um dos problemas. Não tem como dissociar. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A turma está com nojo. A turma que produz, que rala de verdade, não aguenta mais esse menino. Isso causa uma rejeição
Não, Isso. cara, você está enganado. A base de sustentação econômica do Partido Democrata, os maiores doadores do Partido Democrata, sabe onde eles vêm? De Wall Street, Nova York. Os maiores O relógio doadores está me do Partido mandando Democrata eu são os ser chato grandes de novo. empresários americanos. Por que a gente inventou Então, que não seriam é. só 30 Eu minutos, entendo hein? que você está querendo fazer um paralelo com a esquerda, a direita do Brasil e tudo mais, mas não é assim. Os maiores, volto a dizer, quem mais ganhou dinheiro na recuperação econômica que o governo Obama criou, quem mais ganhou dinheiro foi o topo da pirâmide e foram justamente o Wall Street. Ele Mas quem não é o salvou Wall Wall Street. Street. Ele Quem decide a salvou. Quer dizer, eleição como é que você chama? É o redneck? É o cara lá, o caipira É do o, meio oeste? é, Isso, aí você tem isso. Na verdade, assim, o eleitorado está quebrado em dois segmentos. Você tem um eleitorado, vamos chamar assim, das grandes cidades com nível educacional maior, que são claramente democratas, porque até uma população mais diversa, do tipo de imigrantes e de negros, tudo isso, e você tem um eleitorado do centrão do país, que é o que você falou, que é o redneck. Geralmente são pessoas da classe média baixa, que tem um nível de educação e um nível econômico menor. E aí o que está acontecendo, na verdade, é essa cisão esse conflito entre aqueles que querem o país como sempre foi no passado, que são as pessoas que vivem geralmente no interior do país, que estão desconfiadas da mudança. Você tem uma ideia, os Estados Unidos, em 1970, tinha 4% da população de imigrantes. Hoje tem de 14%. Então, claro que existe um segmento da população que não está satisfeita com isso. Olha, eu vou ficar como chato para esse primeiro programa, porque a gente criou aí essa ideia que teria que ser 30 minutos. Nós não cobrimos todos os assuntos, fundimos duas notícias, mas foi muito massa. É dizer assim, vamos pensar, de repente, no próximo programa, a gente aumentar para 40 minutos, ou desligar esse relógio, porque é dizer assim, é sempre muito bom conversar, bater papo com vocês dois, e trazer aí ideias diferentes e pontos de vista diferentes sobre o mundo. Eleição americana tem que ser pauta fixa até a eleição, porque não vai faltar. Mais aí 75 dias até a eleição. Né? E eu te diria, viu, Samuel, para mim o menos relevante da história toda é essas pesquisas. As pesquisas vão mudar. Se a eleição fosse hoje, sim, eu acho que Biden ganharia, mas a eleição não é hoje. Ainda tem 80 dias, muita coisa vai rolar. Tradicionalmente, o presidente que está tentando a reeleição tem uma vantagem enorme. Eu só quero que a saúde de Biden dure. Esses números, para mim, não são muito relevantes. O interessante é o papo do... A saúde de Biden dure, que os remédios ele tome direitinho. Eu me preocupo muito mais com o vice do que com o Biden, porque Biden não vai muito tempo. Não. E talvez tenhamos a primeira mulher e uma mulher negra como presidente dos Estados Unidos, porque se o Biden passar aí das eleições e for eleito, eu não sei se ele dura os 4 anos. Quero saber se a gente escolhe um gerente para um negócio nosso, se é pelo sistema de cota ou se é pela competência dele. Mas ambos têm muita competência, Carol Diniz. Tem, inclusive, serviços prestados que mostram que eles são, sim, realizadores, né? Mas, gente, olha, dizer assim, a gente tem uma última notícia, a gente sempre elege aí, vai eleger uma última notícia leve, mais amena. Aline, já está preparadinha aqui, eu vou compartilhar aqui a tela novamente para trazer ela, porque, Aline, a gente tem você, um cara que viaja e conhece muitos lugares do mundo, e eu não queria deixar de trazer aqui tua opinião sobre essa notícia que diz assim, o mundo está novamente, após a pandemia começar a se organizar no Brasil, está novamente abrindo as portas para o turista brasileiro. Já temos mais de 3 dezenas de países no mundo que baixaram a restrição de viagens para brasileiros. Um deles é a Maldivas, um lugar que você conhece. E eu queria que você falasse, desde 15 de julho, o arquipélago está aberto para os brasileiros. Maldivas, porque a Maldivas deveria ser o próximo destino de Carol Diniz e de Sêmio Timene, Aline? Sêmio, para você ir para um lugar bem isolado, ficar longe de todo mundo e não ter problema de pegar vírus. A Maldivas está aberta porque não tem ninguém, começa logo daí. Mas é bonito o lugar. Se você quer se isolar, é para lá que você vai, meu amigo, se você quer se isolar. Se você não quer se isolar, essa lista tem alguns números, até alguns países interessantes. Mas, por exemplo, se você não quer se isolar, um dos países que está nessa lista aí, que eu acho também muito, muito bom para se viajar, é a Turquia. Eu acho que vale a pena, é a forma que você tem de começar a entender o que é o Oriente Médio, né? Você tem aquela combinação de Europa com o Oriente Médio, o choque de civilizações, uma história incrível.
Você Então, andou no assim, balãozinho aí também? eu não tive coragem, a verdade foi essa. Eu fui até o balãozinho, mas chegou na hora e disse, não vou fazer. Mas, assim, a verdade é que a notícia boa da história toda é que as coisas precisam começar a rolar, né? Não dá para continuar o mundo fechado desse jeito. A indústria do turismo está dizimada. Você tem uma ideia, hoje saiu um dado aqui, 25% dos hotéis americanos estão em default nos seus financiamentos. 25%. Ou seja, se os bancos quisessem hoje, os bancos tomavam. Os bancos não vão tomar porque não tem o que fazer com eles. O negócio de banco não é ser dono de hotel. Mas você deu uma ideia da dimensão da crise. Então, a notícia boa aqui é que as coisas, aos poucos, a gente precisa achar uma forma de fazer o mundo voltar a funcionar com a realidade nova da pandemia, porque isso não vai se acabar de uma hora para outra. Não significa também que você não pode mais viver e todo mundo ficar dentro de casa o resto da vida. Carol Diniz, Vamos torcer. próxima semana você vai estar no fuso horário do Brasil, de onde? Enquanto esse dólar estiver perto de R$ 6, eu vou estar no horário de Brasília, tá? Não me lembre isso, não. Não me lembre isso. Eu vou deixar a última aqui só para alfinetar. 40% da desvalorização da moeda no ano no Brasil. Alguém conhece algum produto bom, sólido, que todo mundo quer que se desvaloriza 40% em um ano? Nobres políticos. Carol, ele provoca isso aí logo no final, Carol. Aline, para quem vai conhecendo ele aí os próximos programas, a Aline também é um anti-Bolsonaro. Aí eu já discordo de Aline. Se eu sou a favor do democrata lá nos Estados Unidos, aqui eu sou bolsominion. Olha, Carol, Aline, não sei se foi bom para vocês. Eu não sei se foi bom para o nosso querido ouvinte / videocast aqui, telespectador, mas para mim eu adorei. Aline, bola para você aí se despedir. Já é noite aí, a gente nesses quase 40 minutos, 31 minutos, já escureceu aí nas montanhas do Colorado, né? Sérgio, adorei o papo, vamos continuar nessa conversa, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Só tem uma coisa que eu e Carol, a gente concordou, que a gente não pode conversar nesse podcast, que é futebol, porque ambos somos um desastre no tema futebol. Eu e ele não sabemos de nada. Olha, como ele falou, sabemos que a bola é redonda e nada mais. Eu também sou desse grupo aí. Por isso, você não venha com futebol, que a gente não vai falar nada. Então, as amenidades, vamos falar de vinho, vamos falar de viagem, vamos falar de música, vamos falar de tudo. Meu querido quarto, nós quatro, né? Você que está nos assistindo, sugira aí qual é a amenidade que você quer que a gente comente nos próximos programas. Carol, eu te vejo daqui a pouco, porque nessa sexta-feira você está junto lá no 94, na 94 FM, aqui em Natal, também em todas as redes sociais da Rádio Cidade. Mas por hoje, amei, Carol. E você? Gostei bastante também. Prazer imenso estar com vocês e estar criticando e olhando os pontos de vista diversos sobre situações nunca simples, né? Ele não pode simplificar demais as coisas, nunca tem uma saída simples para os problemas do mundo, não. Então, vale observações inteligentes. O que eu sou contra é a massificação da imbecilidade que a gente vê na internet todo dia. Porque a internet deu voz àquela maioria imbecil que o Nelson Rodrigues tanto temia, que ele dizia que um dia ia vencer porque a quantidade era grande. Então, acho que a gente tem que realmente dar voz para quem tem capacidade, experiência e inteligência de discutir e avaliar as coisas, né? Porque o que não falta na internet é a gente que não sabe nem a tabuada do 7, mas quer comentar estatística, gestão pública e tudo mais, e fica fazendo zoada porque é desocupado e acaba tomando o espaço que deveria ser realmente de coisas construtivas. É isso aí. Gente, então até próxima semana de volta com o programa Nós Quatro. Valeu! Abraço aí para vocês.